Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é uma alegria ter a sua companhia neste momento devocional. Hoje leremos Eclesiastes capítulo 11. O autor começa a nos dar uma série de conselhos importantes para a nossa dinâmica de vida. E ele começa falando: atire o seu pão sobre as águas e depois de alguns dias tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7 até com 8, pois você não sabe que desgraça acontecerá sobre a terra. Parece ser enigmático esse provérbio, mas qual é a ideia dele? Que eu e você, quando agimos de forma generosa, partilhando aquilo que temos, mais cedo ou mais tarde alcançaremos também misericórdia e favor de outros. A mesma benevolência que você tiver hoje, aquilo que você está plantando hoje, mais cedo ou mais tarde você acabará colhendo. Quando ele fala sobre lançar o pão sobre as águas e depois encontrar esse pão, é porque se todos fizerem este mesmo mecanismo, sempre teremos oportunidades. O texto diz que você não sabe que desgraça sobrevirá sobre a terra. Qualquer outra pessoa, se pensa em um período de calamidade, vai fazer o quê? Vai estocar aquilo que tem. Não é assim? A gente vai querer comprar o máximo possível de coisas, porque a gente não sabe sobre o dia de amanhã. O que o texto diz, você não sabe sobre o dia de amanhã, então partilhe o que você tem. Para que no dia da calamidade, no dia da dificuldade, outras pessoas possam também te assistir. As mãos que você hoje ajudar a levantar, um dia vão também ter a oportunidade de te ajudar na caminhada. O mundo dá voltas. É por isso que é necessário esse movimento de generosidade e partilha. Quando eu e você somos aperfeiçoados nisso, nós começamos a parecer mais com o próprio Cristo. Nossa confiança, nossa dependência deve ser sempre, sempre o Senhor. O texto não está falando que nós não devemos ser precavidos, previdentes, não, não. O texto só está dizendo que a gente deve partilhar o que a gente tem, semeando na vida das pessoas, entendendo que mesmo quando nós abrimos mão, nós continuamos sendo cuidados pelo Senhor. Na sequência do texto, ele vai falar sobre aquelas pessoas que ficam olhando o tempo para saber se deve ou não plantar. E ele diz: olha, se você vai ficar o tempo todo olhando para o clima, você nunca vai plantar, porque a sensação é que nunca é o momento oportuno, nunca é favorável. Já ao inverso disso, ele diz: olha, quando você começar a semear de manhã, não pare à tarde para que suas mãos não fiquem à toa. Continue semeando. Você não sabe qual é daquelas sementes que vai realmente germinar e prosperar. Pode ser uma ou outra, ou até mesmo as duas. O que o autor do texto está dizendo? Não seja procrastinador e, por outro lado, não fique procurando justificativas para não fazer as coisas. Sabe? Tem gente que tem desculpa para tudo. Ah, eu não fiz isso porque a outra pessoa não me ajudou, porque as portas não se abriram, porque choveu. Eu me recordo de uma ação extremamente grosseira que o meu avô fez uma vez com uma funcionária, mas eu gostaria de partilhar porque ela tem um senso cômico, mas uma análise muito importante. Ele contratou uma pessoa e no primeiro dia de trabalho, essa pessoa não foi trabalhar e ele ficou incomodado, conseguiu entrar em contato por meio de uma ligação, isso faz muitos anos, e a pessoa respondeu: eu não consegui ir porque choveu muito aqui e na rua da minha casa ficou alagado, não dava para eu passar. E aí ele falou: então você não precisa mais vir trabalhar. E a pessoa ficou: por quê? Ele disse: porque eu vi no jornal que vai chover o ano todo. E a ideia é, se quando chover eu não vou poder ter você aqui, não faz sentido. Obviamente que foi uma grosseria da parte dele, mas nos faz entender que a gente não pode ficar usando algumas coisas como justificativas para não fazermos aquilo que precisa ser feito. É bem verdade que essa história que eu contei do meu avô foi fora do tom. Para muitos tem uma coisa cômica, mas com certeza aquela pessoa que perdeu o emprego naquele dia por uma justificativa talvez nobre, não tenha percebido da mesma forma. Mas o que eu quero te dizer hoje é, se eu e você formos ficar olhando para o clima, para o tempo, para fazer aquilo que precisamos fazer, nós nunca vamos conseguir realmente fazê-lo. O autor continua e agora ele começa a dar orientações aos jovens. Ele convida o jovem a se alegrar na sua mocidade, a seguir o seu coração. Mas quando ele chega no auge de tudo isso, ele diz: lembre-se que você dará conta de cada um dos seus passos.
Ele pede para que a gente afaste do coração a ansiedade, afaste do coração o sofrimento, para viver realmente uma vida de alegria. Eu acho muito interessante essa passagem, porque realmente a motivação da juventude deveria ser esse entusiasmo, o vigor, a alegria. E muitas vezes a nossa juventude tem sido tomada por ansiedade, tristeza, melancolia. O jovem precisa celebrar a sua jovialidade, o seu ânimo, o seu vigor, porque realmente virão dias desafiadores, é o que vai nos dizer a devocional de amanhã. Mas quando ele faz esse alerta todo ao jovem, ele deixa muito claro que este jovem precisa seguir o coração, mas entender que haverá de prestar contas. Então, se o temor do Senhor for o norte no coração desse jovem, a alegria do Senhor que está na vida dele será algo extraordinário, pois ele não irá buscar alegrias que são passageiras, para alegrias que na verdade mais causam dor e sofrimento do que verdadeiramente regozijo. Se eu e você buscarmos a verdadeira alegria, seguindo o nosso coração, entendendo que haveremos de prestar conta ao Senhor, nós vamos descobrir um caminho de qualidade de vida. E a minha oração no dia de hoje é que você possa desfrutar desses conselhos encontrados nesse texto. Leia cada um deles com muito carinho. Com certeza Deus vai falar ao seu coração nessa leitura. Vamos orar? Pai bondoso e querido, muito obrigado, Pai, pois aprendemos com Cristo Jesus a agir com generosidade, a partilhar, a viver em comunhão. E esse texto agora nos desafia, Senhor, a expressarmos tudo isso, a deixarmos a procrastinação de lado, a deixarmos de lado toda justificativa, a trabalharmos, a entendermos que existe um propósito aqui nesta terra e que eu e cada um dos teus servos precisamos semear, que haja a tua alegria no coração de cada um, Pai. É no nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã às 21h30.